Olá pessoal, eu me chamo João Estevão, eu sou advogado, servidor público, professor e palestrante. E vou trabalhar com vocês nesses nossos áudios sobre eventos acessíveis. Vou começar falando sobre a legitimidade da pessoa com deficiência com relação aos eventos feitos por instituições públicas ou privadas. Vou começar falando desse nosso primeiro bate-papo sobre a legislação, a Lei 13.146 de 2015, que é a chamada Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. No seu artigo 43, ele fala o seguinte: o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo: inciso 1, incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdades de oportunidades com as demais pessoas. Inciso 2, assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organização das atividades de que trata esse artigo. Ou seja, em resumo, o poder público precisa, sim, garantir a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência nos locais onde vão ter shows, eventos culturais, jogos de futebol e todos os outros eventos que envolvam público, dando acessibilidade a essas pessoas. Só esse artigo 43 da Lei Brasileira de Inclusão, ele já traz de forma bem genérica a questão da necessidade do local ser acessível de forma arquitetônica, uma acessibilidade arquitetônica e também uma acessibilidade, por exemplo, como comunicacional, né, nas comunicações, que é, por exemplo, a presença do intérprete de Libras. Nós vamos falar nos nossos próximos áudios especificamente sobre o intérprete de Libras nos eventos. Mas aqui é só para nós termos uma noção de que, sim, o poder público precisa garantir acessibilidade nesses locais, tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos falar agora do artigo 70 dessa mesma lei, da Lei 13.146 de 2015. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no artigo 67 desta lei. Então, as instituições precisam oferecer esse recurso de tecnologia assistiva. E aí eu trago aqui o artigo 67, que o artigo 70 acabou de mencionar. Artigo 67 da Lei Brasileira de Inclusão. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros. Inciso 1. Subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2. Janela com intérprete de Libras. Inciso 3. Audiodescrição. Então, esse artigo 67, ele fala sobre tecnologias assistivas na questão dos eventos especificamente. Então, ele traz aqui a janela de intérprete de Libras, a audiodescrição, que é o profissional que vai ajudar o deficiente visual, né, ou cego. A janela de intérprete de Libras, que vai ajudar aqui a questão da surdez, tá? Essa questão da legenda oculta também ajuda as duas pessoas, porque nós temos que lembrar que o que não tiver uma interpretação, uma tradução em Libras, eles precisam colocar uma legenda. Então isso ajuda, a legenda não oculta ajuda o surdo, a legenda oculta quando ela favorece os leitores de tela das pessoas que têm deficiência visual e usam um leitor de tela tanto no celular como no computador. Então, esse artigo 67 fala da necessidade dessas tecnologias dentro dos eventos, tá? Vamos lá. Aí, continuando aqui, nós falamos do artigo 70,
né, da questão da necessidade das tecnologias assistivas nos eventos. E aí eu vou falar agora do artigo 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural, promovidos ou financiados pelo poder público, devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Então, o artigo 71, ele ratifica o que o artigo 70, e ele fala da questão seja feito pelo órgão público ou seja patrocinado pelo órgão público, a questão da necessidade de você ter acessibilidade. Quando nós falamos da necessidade de ter acessibilidade no evento, nós estamos falando de diversos itens dentro do evento, desde da entrada do evento, né, a questão da rampa correta, a questão da existência de banheiros, a questão de locais reservados para pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Nós estamos falando de meia entrada, né? Nós estamos falando de acompanhamento especializado dessas pessoas. Então, assim, são muitos itens, recursos tecnológicos, interpretação em libras. Então, assim, nós estamos falando de diversas situações quando nós falamos de acessibilidade em eventos, tá? Olha que interessante, eu trouxe para vocês uma legislação que fala dos banheiros químicos, né? Nós temos eventos que são feitos em locais grandes e que às vezes precisam dos banheiros químicos. É a Lei 10.098 de 2000, que foi alterada pela Lei 13.825 de 2019, tá? Então, essa lei, no artigo 6º, fala o seguinte: os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. Lembrando que nós não vamos falar especificamente aqui sobre as normas técnicas, mas a norma técnica 9050 da ABNT, ela é bem ampla com relação a essas regrinhas que nós estamos trabalhando aqui. Parágrafo 1º. Os eventos organizados em espaços públicos e privados, em que haja instalação de banheiros químicos, deverão contar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência, ou mobilidade reduzida, incluído pela Lei 13.825, como eu falei, de 2019. Esse artigo foi artigo 6º, né? Ele foi todo incluído por essa lei, né? 13.825 de 2019, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. O número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total, garantido pelo menos uma unidade acessível. Isso, uma unidade acessível. Caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a 1. Vamos lá, vamos repetir aqui esse parágrafo, que é interessante. O número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total, garantido pelo menos uma unidade acessível, caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a 1. Porque eu li aqui, como eu vou ouvindo e falando para vocês, comi uma vírgula aqui, e aí acabou saindo do contexto. Então, no mínimo 10%, no mínimo 1, caso seja a fração seja desse percentual seja menor que 1, né? Uma unidade lá no banheiro. Por exemplo, nós temos 10 banheiros, 10% é 1, fica um banheiro químico acessível, né? Adaptado. Mas se tivermos 9, os 10% dá 0,9, então garante-se pelo menos um banheiro, né? Então, por menos que 10 banheiros, sempre vai ter um. Acima de 10, aí você vai... ele vai... Quando for chegar a 2, aí são 2 banheiros, né? 1,1, 1,2, 1,3, aí isso aí é um banheiro só, 10%, né? Aí depois você vai jogando ele
quando chegar a dois banheiros, né? Quando chegar a 20 banheiros, 10% são duas unidades de banheiros adaptados, tá? Sendo o mínimo 1 nesse caso aqui. Então, o percentual é esse. Nós falamos aqui do banheiro acessível, do banheiro químico acessível nos eventos onde existe a possibilidade da colocação deles e a necessidade da colocação deles, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os espaços reservados. Como eu falei, o legislador fala sobre acessibilidade em eventos, mas agora é a questão dos espaços reservados, tá? A Lei 10.098 de 2000, ela traz no seu artigo 12, né? A Lei 10.098 de 2000 traz no artigo 12 o seguinte: os locais de espetáculos, conferências e aulas de outras naturezas. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outras de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeiras de rodas e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhe as condições de acesso, circulação e comunicação. Ok, então nós vimos aqui que os eventos, sejam feitos por instituições públicas ou privadas, precisam ter lugares reservados para pessoas com deficiência física, cadeirantes, e também pessoas surdas ou pessoas com deficiência visual cegas, tá? Falando aqui especificamente dessa questão da reserva, o decreto que regulamentou essa Lei 10.098 foi o decreto 5.296 de 2004. E ele traz no seu artigo 23 todos os percentuais desse número de vagas reservadas para pessoas com deficiência, dependendo da quantidade do tamanho do evento, da quantidade de pessoas, tá? Não é o objeto da nossa aula aqui agora. Esse artigo vai ser de uma próxima, porque ele é bem extenso, mas é só para vocês entenderem. O artigo 23 do decreto 5.296 de 2004, ele regulamentou aí a questão do artigo 12 da Lei 10.098 com relação aos índices, né, aos percentuais de vagas reservadas em eventos, tá? Vamos lá. Novamente sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, nós temos no artigo 44, né, sobre essa questão, o seguinte: nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferência e similares serão reservados espaços livres e assentos para pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado ou disposto em regulamento, que foi, como eu falei com vocês, esse do artigo 23 do decreto 5.296, que fala da regulamentação da quantidade de espaços para o tamanho da casa do evento, tá? O parágrafo 1º desse artigo fala o seguinte: os espaços e assentos a que se refere esse artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos de boa visibilidade, né? Então, não é qualquer lugar que você vai colocar a pessoa com deficiência sentada, ele tem que ter um local adequado, tá? Recinto em locais diversos de boa visibilidade em todos os setores. Normalmente eles fazem aquele show, eles colocam o setor A, B, C, mesa, a pessoa em pé, então ele tem que ter em todos esses locais essa necessidade dessa reserva dessas cadeiras, desses locais para pessoas com deficiência, tá? Então, né? Eu falei, todos os setores próximos aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução da saída em conformidade com as normas de acessibilidade. Ou seja, tem que estar pé de corredor, não pode estar sendo obstruída a saída dessa pessoa, tem que ter saída livre, então nem segregado, né, um lugar específico, um cantinho,
Então, né, discriminação não, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. No caso de não haver comprovada a procura pelos assentos reservados, esses podem ser, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado ou disposto em regulamento. O que acontece? Nesse caso especificamente, vamos supor, eles abriram as vagas para as pessoas com deficiência até um tempo antes do espetáculo, ou do show, ou do jogo, eles não foram ocupados. Aí tem uma regra que fala da questão de você liberar esses espaços para as pessoas sem deficiência. Tá? Então eles só foram reservados e aí não foram vendidos, você pode vender para o restante das pessoas sem deficiência esses espaços que foram reservados, até mesmo para que o dono da casa, de shows, ou de eventos, ou de palestras, ou de teatro, ou de jogo de futebol, ele não fique sem aquela renda daquele espaço, né? Não pode ser injusto, né? Eu sempre falo, o que é justo para mim não pode ser injusto para o outro, né? Parágrafo 3º. Os espaços e assentos a que se refere esse artigo devem situar-se em lugares que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Então, esse parágrafo que fala sobre a questão da pessoa ter um acompanhante e normalmente, e que o espaço seja perto de um grupo familiar ou comunitário, ou aquele evento, né, que tem um grupo que vai, uma caravana que sai daqui e vai para algum show em algum lugar, tem que ter esse espaço reservado. Nós estamos falando aqui também desses programas de auditório, né, da televisão, todos eles que possuem público e que esses locais também precisam ter espaço reservado para essas pessoas com deficiência, tá? Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput desse artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões da norma de acessibilidade. Então, aqui próximo a esses locais, precisa ter essa rota de saída de emergência acessível, lembre-se, acessível. Não é uma rota que tenha escada, que tenha um corredor muito curto, uma porta de saída curta, que o cadeirante não consiga sair, que não tenha piso tátil, né, para o deficiente visual não conseguir se localizar onde ele está, né, e sair daquela porta também, escrita em braille na porta, para que ele consiga identificar onde ele está, sair de emergência, enfim. Tudo isso precisa para ter autonomia da pessoa com deficiência dentro daquele espaço lá do evento, tá? Aí finalizando aqui, conforme a norma de acessibilidade, só terminar esse parágrafo, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência e mobilidade ou mobilidade reduzida em caso de emergência, né? Então a questão aí da saída da rota de saída de emergência acessível, tá? Parágrafo 5º. Todos os espaços das edificações previstas do caput desse artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor, tá? Então, nós estamos aqui falando, como eu falei para vocês lá no começo, quando nós falamos de acessibilidade em evento, nós não estamos falando só do intérprete de Libras, do espaço do cadeirante sentado, nós não estamos, né, para ficar sentado com acompanhante ou deficiente visual, ou deficiente auditivo, surdo, nesse local específico. Nós estamos falando aqui da acessibilidade do local pleno, né? Um banheiro, se tiver banheiro químico, tem que ter o percentual de 10% no mínimo, com no mínimo um banheiro químico adaptado, né? Se tiver o banheiro químico, outros banheiros também, os banheiros precisam ter o banheiro adaptado. Enfim, nós temos aqui uma série de normas, as rampas, né, de acesso tem que ser na inclinação correta. Então nós estamos falando de normas para que você que produz eventos, você que fomenta a produção de eventos em instituições públicas ou empresas privadas, em locais públicos ou privados, você precisa ter essa noção, né? Avaliar esse ambiente de uma forma bem ampla para que você não tenha problemas depois, né? Porque lembre-se que nós estamos falando aqui de uma norma, de uma lei federal, né, de vários decretos, que tenha a necessidade de que a pessoa com deficiência tenha o direito de ter acesso de ir e vir,
e ter a participação plena e iguais condições com o restante das pessoas aí dentro desse local. Então, nós estamos falando de acessibilidade plena e não um item ou outro, né? Isso é importante. Então, você que conhece alguém que trabalha com evento, ou você especificamente trabalha com evento, fica bem atento a essas normas, porque isso aqui pode gerar uma série de prejuízos aí para a empresa ou para o órgão público, se essa pessoa com deficiência sentir que os seus direitos não foram cumpridos, tá? Vamos lá. Meia entrada. Decreto 5.296 de 2000, ele fala o seguinte, no seu artigo 23. Vamos lá. Decreto 5.296, ele fala no seu artigo 23, parágrafo 11. O direito à meia entrada para pessoas com deficiência não está restrito aos espaços e aos assentos reservados de que trata o caput e está sujeito ao limite estabelecido no caput. Deixa eu repetir isso aqui, que é importante isso aqui, porque ele está meio truncado aqui para mim a ouvir, mas vamos lá. Parágrafo 11 do artigo 23. O direito à meia entrada para pessoas com deficiência não está restrito aos espaços e aos assentos reservados que tratam o caput e está sujeito ao limite estabelecido no inciso 10 do artigo 1º da Lei 12.933, de 26 de dezembro de 2013, tá? Então é o seguinte, a meia entrada, ela é direito, tá, da pessoa com deficiência nos eventos, e nós vamos, aí eu trouxe para vocês também aqui já, essa legislação que eu falei, que esse artigo 1º, Lei 12.933, tá? Que ela fala exatamente dessa norma, dessa regrinha da meia entrada para a pessoa com deficiência. Vamos lá. Lei 12.933 de 2013. Artigo 1º. É assegurado aos estudantes o acesso às salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso, efetivamente cobrado do público em geral. Ok, então aqui fala dos estudantes, né? Esse artigo 1º aí da nossa norma 12.933, tá? E aí, no parágrafo 8º, fala o seguinte: também farão jus ao benefício da meia entrada as pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício, então, no evento em que comprove estar nessa condição, na forma do regulamento. Então, a legislação fala que a pessoa tem direito à metade e o acompanhante dessa pessoa, ele tem que estar acompanhando exatamente essa pessoa com deficiência, ele também tem direito à metade, tá? E o parágrafo 10, ele fala o seguinte: a concessão do direito ao benefício da meia entrada é assegurada em 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento. Então, a legislação fala que 40% dos ingressos eles podem ser disponibilizados como meia entrada aí dos eventos, de qualquer tipo de evento, como nós falamos aqui no caput do artigo 1º. Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho. O artigo 1º da Lei 12.933 de 2013, né? Que fala lá é assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais,
circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional. Então, vocês viram que nós falamos de eventos, nós falamos da legitimidade da pessoa com deficiência, ela tem direito, assim, aos eventos, sejam eles feitos ou fomentados pelas instituições públicas ou feitos por instituições, empresas privadas, né? Nós falamos da questão dessa legitimidade, do direito que ela tem de acessibilidade, e quando nós falamos de acessibilidade, nós falamos de possibilidade de acesso, desde a porta da calçada do evento até o local que ele vai estar, o lugar reservado para ele, o direito do local reservado, que esse local reservado não seja segregado, que ele tenha uma boa saída, que tenha acesso à rota de fuga de emergência acessível. Nós falamos da questão da necessidade do banheiro adaptado químico, quando tem banheiro químico nas instalações, nesse local tem que ter no mínimo 10%. Né? Nós falamos aqui da meia entrada, da pessoa com deficiência, com direito à meia entrada, enfim, falamos de várias regrinhas aí nesse nosso bate-papo. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo inicial, que é chamar atenção para os produtores de eventos em instituições públicas ou privadas, para a questão da acessibilidade plena, né? Você ter direito a curtir o evento da mesma forma que as outras pessoas dentro das suas limitações. Nós falamos também das tecnologias, da necessidade de tecnologias dentro desses eventos, para que as pessoas também tenham essas sensações como as outras pessoas. Às vezes a pessoa não tem a visão, mas se ele tiver a audiodescrição daquilo que está acontecendo, é importante que ela seja feita de forma profissional e que ele tenha também a sensação, as emoções que as outras pessoas estão tendo. Enfim, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Nós falamos aí sobre eventos acessíveis, e eu deixo aqui o meu agradecimento para quem chegou até aqui na nossa aula. E você que tem alguma pergunta, algum questionamento, você está nos ouvindo, sendo no Instagram ou no YouTube, você pode mandar aí nos comentários suas perguntas que eu vou ter o maior prazer de respondê-los. Joia? Então eu vou ficando por aqui. Eu sou João Estevão, como eu falei, e se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Ele é bem bacana, tem muita coisa bacana aí sobre acessibilidade. Também você pode me seguir lá no Instagram, que é o João Estevão SF. Então, estou sempre colocando no YouTube e no Instagram as informações para que vocês possam acompanhar esse mundo da acessibilidade. Tá joia? Eu fico por aqui e te espero aí no nosso próximo encontro.